Olá, alunos! Eu resolvi gravar esse vídeo para reforçar o que a gente já viu em sala de aula sobre forma escada de uma matriz. Então, vamos rever ponto por ponto da definição. Então, uma matriz M por N é dita linha reduzida à forma escada se ela satisfizer quatro condições. A primeira condição, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1. Então, se tem uma matriz uma linha não nula na minha matriz, o primeiro elemento que eu encontrar tem que ser igual a 1. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se eu tenho uma matriz desse jeito, uma matriz dessa forma aqui, ela não é linha reduzida à forma escada. Por quê? Porque se você notar, quando eu caminho nessa primeira linha, o primeiro elemento não nulo que eu acho é o 1. Nessa última linha não nula, também o primeiro elemento que eu encontro é o 1. Só que quando eu olho para a segunda linha, olha, esse primeiro elemento que eu tenho não é 1, ele é 3. Então, essa matriz aqui não é linha reduzida à forma escada, porque não satisfaz a propriedade A. Segunda propriedade, para cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de uma linha, tem todos seus elementos iguais a 0. Então, o que isso quer dizer? Se eu faço uma matriz aqui, suponha 1, 0, 0, 3, 5. Essa outra matriz aqui, essa outra matriz não, essa outra linha, né? 0, 0, 1, 5, 2. Então, vamos ler de novo. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos seus outros elementos iguais a 0. Então, eu observo aqui o seguinte. Essa linha aqui, o primeiro elemento não nulo é igual a 1. Então, a coluna que ele está, que é essa daqui, todos os outros elementos têm que ser iguais a 0. O que acontece nesse caso. Então, vou procurar agora na segunda linha, o primeiro elemento não nulo que eu tenho é o 1 aqui. Quando eu olho para a coluna do 1, para essa coluninha aqui do 1, todos os outros elementos são iguais a 0. Então, tá bacana. E quando eu olho para a última linha aqui, que eu topo com o primeiro elemento não nulo, a coluna dele também, todos os outros elementos são iguais a 0. Então, nesse caso aqui, essa matriz está satisfazendo o item B. E também, notem que ele também satisfaz, essa matriz também satisfaz o item A. O primeiro elemento que eu topo numa linha não nula é o número 1. Agora, vamos para o item C. O item C fala o seguinte: toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas, isto é, daquelas que possuem pelo menos um elemento não nulo. Isso aqui simplesmente está falando que esse caso aqui não pode acontecer. Se eu tenho 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque bem aqui no meio, eu tenho uma linha nula e depois dessa linha nula tem uma linha não nula. Então, o que ele está falando é, se a minha matriz tiver linhas nulas, elas têm que ficar sempre por último. Elas têm que ser a última coisa da matriz. Essa propriedade é bem simples.
Agora, a próxima propriedade que a gente tem, D. Se as linhas de 1 até R são as linhas não nulas, então eu estou considerando aquelas que são nulas, estou deixando para o final, não estou considerando. E se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então K1 menor do que K2 até KR. O que ele está falando aqui? Essa parte aqui é a mais abstrata dessas quatro, então vamos explicar ela com cuidado. Então, a primeira coisa que a gente tem que explicar é o seguinte: qual que é essa relação que tem desse I com esse KI? Qual que é a relação que tem desses dois aqui? Do I com o KI. Então, o I me fala em que linha que eu tô. E o KI, em qual coluna que aparece o primeiro elemento não nulo. Então, vou fazer um exemplo aqui só para a gente ver. 0, 1, 0, 3. Deixa eu pôr 0 aqui. 3. 0, 0, 1, 0, 2. 0, 0, 0, 1, 5. Suponha que eu tenha essa matriz aqui. Então, o I representa... O I representa a linha, né? E o KI, a coluna. Então, nesse caso, por exemplo, dessa matriz aqui embaixo, se eu tô na linha 1, o primeiro elemento não nulo da minha linha é esse carinha aqui. Então, ele ocorre em qual coluna? Ele ocorre na segunda coluna. Então, isso aqui me fala que K1, lembra que esse índice aqui embaixo, o I indica a linha. Então, o primeiro elemento não nulo da linha 1 ocorre na segunda coluna. Olho para a segunda linha. Então, se eu estou na segunda linha, eu estou olhando no índice 2 aqui. Então, eu pergunto. Se eu pergunto quem é o K2, eu estou perguntando em qual coluna ocorre o primeiro elemento não nulo da linha 2. Então, o primeiro elemento não nulo da linha 2 ocorre aqui, não é? Ele está na terceira linha, terceira coluna. E por fim, eu posso perguntar quem é o K3. Então, eu estou na terceira linha e estou querendo saber em que coluna ocorre o primeiro elemento não nulo da terceira linha. Então, esse elemento ocorre na quarta coluna. Tá bom? Então, K1 igual a 2, K2 igual a 3, K3 igual a 4. Então, só para vocês entenderem a relação do I com o KI. I é a linha que eu estou olhando e KI é em qual coluna que vai aparecer o primeiro elemento não nulo dessa linha. Então, pode ser que demora muito a acontecer, pode ser que ocorra rápido. Por exemplo, essa outra matriz aqui, 1, 0, 0, 3 aqui de novo, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 1, menos 1. Essa daqui, quem é o K1? Ou seja, em qual coluna que aparece o primeiro elemento não nulo da linha 1? Nesse caso aqui, ele apareceu logo na primeira coluna. Então, nesse caso, o K1 foi igual a 1. E se você notar, o K2 vai ser igual a 2 e o K3 vai ser igual a 3. Então, esse exemplo aqui da direita mostra que nem sempre bate. K1 nem sempre é igual a 1, K2 nem sempre é igual a 2, porque a sua matriz pode estar deslocada para a direita, tá bom? Então, pode acontecer vários exemplos. Só o último exemplo, para ficar bem claro, que isso aqui pode distanciar
é esse daqui, ó. Por exemplo, eu posso ter esse cara aqui. Aí eu posso ter aqui o próximo falhando ainda uma coluna. Posso ter o próximo falhando aqui 2 colunas. E essa última linha toda nula, suponha. Essa última linha toda nula. Então, aqui, quem é o meu K1? Quem é o meu K1? Então, o que que significa o K1? Primeira coluna que acontece o primeiro elemento não nulo da primeira linha. Então, nesse caso aqui, eu olho para como é K1, estou olhando para a primeira linha. Em qual coluna que acontece o primeiro elemento não nulo? Acontece na coluna 3. Se eu olho para o K2, eu estou perguntando, na linha 2, onde que encontra o primeiro elemento não nulo? Em qual coluna que ele se encontra? Então, ele está aqui, ele está na 5ª coluna. E nesse caso, o K3 está a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª coluna. Tá bom? Então, a gente tem esse exemplo aqui para fechar essa parte. Então, agora vamos entender o que o teorema está falando. Agora que a gente já entendeu o que é esses Is e esses KIs, né? Então, vamos ler de novo. Se as linhas de 1 até R são as linhas não nulas, e se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então K1 tem que ser menor do que K2, que é menor do que K3, até a última linha. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando o seguinte: quando eu olho o primeiro elemento não nulo da linha 1 e vou olhar o primeiro elemento não nulo da linha 2, esse cara aqui, só apagar aqui. Olha que eu olho esse cara, o K1, e depois olho o K2 tem que ser maior do que o K1. O que isso significa? Esses KIs indicam em quais colunas os elementos estão, né? Então, se eu estou falando que isso acontece, é porque eu estou dizendo o seguinte, que cada vez que eu vou mudando de linha, vou olhando o elemento não nulo de cada linha, o primeiro elemento não nulo da próxima linha sempre vai ter que estar à direita do anterior. Ele nunca está à esquerda, porque isso aqui está falando que a coluna do segundo é maior que a coluna do primeiro. Ou seja, ele vai estar caminhando para a direita. E isso vai acontecer, pelo que está escrito aqui, isso vai acontecer com todos os elementos. Então, se eu tô, vamos olhar esse exemplo aqui embaixo. Tô na linha 1. O primeiro elemento não nulo que eu achei tá aqui nessa posição. Quando eu for olhar na segunda linha, com certeza ele vai ter que estar o primeiro elemento mais à direita. E realmente está. Olha ele aqui à direita. Quando eu estiver nesse cara e for olhar o próximo elemento não nulo da próxima linha, ele vai ter que estar mais à direita ainda. E realmente está. Então, por isso que a matriz ganha esse nome, matriz à forma escada. Porque eu vou fazendo como se fosse uma escadinha aqui nos elementos. Olha só, é como se eu fizesse uma escada. Aqui tem o 1, aí o próximo 1 tá aqui, o próximo 1 tá aqui. Então, abaixo dessa escada, todo mundo é igual a 0. E do lado direito dela, em cada degrauzinho, eu tenho o elemento 1. Então, essa é a matriz à forma escada, tá bom? Que a gente viu na última aula. Só reforçando os exemplos, esse primeiro aqui, essa primeira matriz. A segunda condição é que
cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de uma linha tem todos os seus outros elementos iguais a zero. Então, se a gente observa essa matrizinha, o que vai acontecer com ela? Aqui, o primeiro elemento não nulo da primeira linha está aqui, esse cara. Coluna dele, tudo zero, bacana. Vou para a segunda linha. Primeiro elemento não nulo, esse daqui, coluna toda zero, fora o 1. Só que quando eu vou para esse último elemento aqui, o que está acontecendo? Na coluna dele tem esse carinha, ó, o -1. Ele não é zero. Então, realmente, ela não está a forma escada. E essa última aqui não é forma escada, pois não satisfaz nem a primeira nem a quarta condição, né? Então, a primeira é que o primeiro elemento não nulo que eu tenho que topar numa matriz tem que ser o 1, né? Tem que ser o elemento 1. E olha aqui, quem é o primeiro elemento não nulo? É o 2. Então, daí você já nem precisava olhar para as outras, né? E ela não satisfaz a quarta condição também, por quê? Porque ela não vai ter aquela forma de escada. Porque o primeiro elemento não nulo que eu encontrei aqui está na coluna 2, não é? Esse cara aqui está na coluna 2. Quando eu pulo para outra linha, o primeiro elemento não nulo está na coluna 1. E ele não pode estar uma coluna atrás, ele tem que estar colunas à frente, nunca colunas atrás. Então, realmente não satisfaz. Essa última não é forma escada, pois não satisfaz nem a primeira nem a terceira. A terceira condição fala que se tiver uma linha nula, ela tem que estar todinha, no final da matriz, e essa daqui está no meio, né? E a primeira condição também não é satisfeita, por quê? Esse daqui tá bacana, primeiro elemento 1, mas olha a última linha. O primeiro elemento é o -1. Então, não tá a forma escada. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Só queria reforçar essa parte. Bons estudos aí.